Saudações, meu nome é Kelly Sebelha, sou professora de Educação Física do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre e estou no momento fazendo um doutorado em Educação na Universidade Estadual de Londrina. Vou apresentar o trabalho que tem como tema Respeito, Empatia e Valorização Discente, um caminho possível na pós-graduação, que é um relato da minha experiência em duas disciplinas do doutorado que foram cursadas durante o primeiro semestre de 2022, cujo conteúdo das mesmas considero serem inovadores para pensarmos uma mudança paradigmática quanto ao que se aprende e ensina em um curso de pós-graduação. Essas reflexões fazem parte de minha pesquisa de doutorado em andamento, que está vinculada ao projeto PROENC, Escolas Não Convencionais, aprofundando o mapeamento e pesquisa teórica da inovação pedagógica, que é um projeto aprovado e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq no Brasil. Atualmente, muitas universidades que oferecem programas de pós-graduação stricto sensu estão percebendo que o índice de inscritos em seus editais de processos seletivos ofertados vem tendo uma queda vertiginosa em seus editais de processos seletivos. Existem poucas procuras por vagas e esse quadro se mostra preocupante, visto que tal situação ocasiona um prejuízo significativo ao campo científico e educacional do nosso país. Fatores como desvalorização da profissão docente, baixos salários, sobrecarga de trabalho, diminuição da oferta de bolsas de fomento à pesquisa e o déficit de políticas públicas que possibilitem as regiões Norte e Nordeste melhorarem seu quadro quantitativo de alunos com mestrado e doutorado, assim como ações afirmativas que garantam o acesso de todo cidadão ao universo acadêmico, podem ser alguns dos elementos que nos favoreçam uma análise crítica e reflexiva capaz de provocar mudanças, soluções necessárias e urgentes, visando a melhoria da educação brasileira de forma global. Para além de todos esses desafios que eu discorri acima, alguns outros têm se destacado sob as figuras de relação de poder, situações que podem acontecer de forma sutil, suave ou até mesmo abusivas, contribuindo para o afastamento, desistência e até mesmo o adoecimento discente. Diante de tudo isso, meu olhar de pesquisadora e meu objeto de pesquisa tem se lançado em buscar conhecer e compreender a prática pedagógica do professor de educação física nas escolas não convencionais. Por isso, ao me deparar com a oferta de uma disciplina denominada Escuta, Curiosidade e Amor, devo confessar que fui instigada já pelo título desta disciplina. Esta foi uma disciplina oferecida no programa de pós-graduação em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo professor doutor Igor Valentim e foi desenvolvida de forma remota e síncrona, reunindo cerca de 50 alunos de diferentes universidades brasileiras. Eu posso destacar alguns elementos didáticos utilizados pelo professor, como por exemplo, aconteceu em formato de oficinas. A construção do referencial teórico se deu com a acolhida das sugestões elencadas por nós alunos. Utilizou-se de métodos ativos de ensino de aprendizagem. Os exercícios eram voltados para a escuta, para a pesquisa e para proposições. Os diálogos aconteciam de forma horizontal. As leituras, debates, trocas se fizeram efetivas. A produção final autoral se fez ligando com propostas imaginadas a respeito de mudanças nas universidades e no mundo de uma forma geral. Nesta aula, o aluno tinha vez, o aluno tinha voz, o aluno tinha escuta e também respeitabilidade.
Em relação à experiência da segunda disciplina cursada por mim, que se apresentou com o título de Saberes Emergentes em Escolas Não Convencionais, eu convidei a própria professora da disciplina, que se chama Sandra Oliveira, para abordar alguns aspectos importantes da mesma. A disciplina foi idealizada em parceria com o então doutorando Luiz Henrique Mioto e realizada na Universidade Estadual de Londrina no programa de pós-graduação em educação de forma presencial. O principal objeto da disciplina era socializar alguns resultados do projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo e que conta com o apoio do CNPq, cujo objetivo é estudar as escolas não convencionais, conforme já citado. O recorte escolhido para ser conteúdo recaiu em uma abordagem histórica de diferentes experiências com escolas que, de uma forma ou outra, rompem com uma padronização que nem sempre resulta em experiências exitosas quanto à formação de professores e alunos. Interessa-nos escolas que avançam quanto ao ponto de vista democrático, da relação com a comunidade, no processo de autonomia dos professores, quanto à escolha de conteúdos que sejam significativos para os sujeitos com os quais a escola trabalha. Duas bases sustentaram o andamento da disciplina. A primeira, teórica, com a bibliografia de autores como Paulo Freire, Bernard Charlot, Edgar Morin, José Pacheco e Helena Singer. A segunda baseou-se em filmes documentários que apresentam a experiência de escolas como Quando Sinto Que Já Sei, A Educação Proibida, Escolarizando o Mundo, Janelas da Inovação. Sendo Luiz Mioto um pesquisador e também cineasta, o mesmo buscou desenvolver reflexões e também reflexões partindo da análise da linguagem dos filmes documentários, objetivando com isso interpretar o argumento criado pelos realizadores dos filmes e assim convidar os participantes da disciplina a aprofundarem o olhar sensível sobre a temática educacional. Quando nos indagamos quais são os saberes que emergem em uma escola que se coloca em movimento para efetuar mudanças, nos lançamos em uma área pouco segura quanto às definições canônicas do que seja uma escola. Definições das quais os melhores conteúdos a serem ensinados, o papel do professor e qual o papel do aluno nesse processo. Mas, dialogando com experiências reais, efetivamente desenvolvidas por comunidades escolares que fizeram a escolha de priorizar princípios pedagógicos e formativos baseado em definições muito claras dos objetivos que aquela escola pretende alcançar. Considerando tal conteúdo, estamos sempre a tratar de um objeto em movimento, e essa situação não é abrasível em uma academia que se entende muito mais como lugar de transmissão de um conteúdo construído e certificado do que propriamente um lugar de pesquisa e inquietações que nos levam à produção de novos conhecimentos. Ou seja, entende-se por rigor acadêmico o ato de transmitir conhecimentos teóricos, mas não se entende por rigor acadêmico o ato de se perguntar por que, apesar de. A escola que temos continua tão distante da escola com a qual sonhamos. Nessa disciplina, transitamos por conhecer essas escolas, identificar suas escolhas, perceber os problemas que tais escolhas causam no cotidiano e entender como e por que os sujeitos envolvidos na mesma prosseguem. Ou entender como e por que determinadas experiências sucumbiram ao tempo. Uma forma de estimular disciplinas como essas tipologias é criar nos cursos de pós-graduação uma vinculação das disciplinas com os projetos de pesquisa dos professores. Assim, o conteúdo não é somente o que lemos e as respostas finalizadas de projetos já concluídos, mas sim convidar a pensar as incertezas da caminhada. Eu acredito que o sujeito aprende muito mais quando ele é convidado a aprender fazendo junto do que quando ele é convidado a ser ouvinte. Muito obrigada.